Sejam muito bem-vindos ao F5 Enfermagem, esse bate-papo que vai trazer aqui um bate-papo cheio de energia para vocês que estão aqui nos assistindo, nos escutando, histórias, né, de vivências assim com a nossa professora, certo? E hoje estamos aqui com ela, né, a nossa querida Daiane. Seja muito bem-vinda, Daiane. Obrigada, André. Boa tarde. Tudo bem com vocês do F5 Enfermagem? Prazer enorme estar aqui. Obrigada pelo convite. A gente que agradece a sua presença aqui, Daiane, né? Mais uma parceria aqui com a gente. E, Daiane, trazendo, né, já dando início aqui sobre o nosso bate-papo, né, no F5 Enfermagem, eu gostaria de saber de você, né? Você é daqui, da região do Cariri mesmo? Sempre gostou da área da enfermagem ou foi mais algo que você foi direcionada por família? Como foi? Então, eu sou enfermeira, né, de formação, sou aqui da região do Cariri, mais especificamente do Crato, e comecei a pensar ali na enfermagem muito novinha, 15, 16 anos, né, ainda fazendo ensino médio. À época, era um curso de saúde que nós tínhamos aqui na região e que estava emergindo essa área. Então, sim, busquei aconselhamentos com alguns professores do ensino médio, e aí fiz o vestibular, tive a aprovação, né, assim, de primeira, graças a Deus, e aí a cada semestre, a cada aula, a cada experiência com a enfermagem, eu me identificava mais. Então, foi realmente a minha primeira escolha, né, e eu me identifiquei, e assim permaneci. Já são agora, em agosto, completos 20 anos de formação. 20 anos de formação, né? Exatamente. Grande carreira. E, assim, como você falou, né, Daiane? É algo que eu percebo bastante, né? Que, tipo, na área assim, no momento em que você está no ensino médio, né? Ali onde você tem vários direcionamentos, que é ali, né, pós, né, ensino médio, você quer, né, fazer sua faculdade, seus cursos em si. Os professores sempre tiveram também essa presença, essa conversação com você sobre áreas em específicas? Sim, nós não tínhamos aqui na época muitas opções de cursos na saúde, né? Estavam começando os cursos na saúde. Então, nós tínhamos ali a perspectiva de enfermagem chegando, medicina também estava começando a esse planejamento, mas sim, a gente tinha esse direcionamento, né? Tinha a questão de observar aptidões do estudante, mas no meu caso em si foi muito uma questão de encontro, né, uma escolha que não foi ainda assim aquela escolha tão elaborada até mesmo pela idade, né? Quando eu prestei vestibular eu ainda tinha 16 anos, então a gente é muito jovem, mas aí acabou que foi uma identificação mesmo, que não houve dúvida, mas assim, né, esse direcionamento, e eu acredito que hoje a gente tem mais esse olhar, né, dos professores que acompanham esses estudantes ali no direcionamento profissional, o que é muito importante, André, né? Sim, Porque a gente precisa realmente, eu acredito que o profissional, para que ele tenha um sucesso, a questão primeira é essa identidade profissional. Você tem que gostar, tem que ter prazer. Às vezes as pessoas acham isso uma questão meio ideológica, meio abstrata, né? Não, porque isso não vai te dar uma remuneração, talvez uma estabilidade. Sim, as outras questões elas vêm como consequência. Né? Então, no momento em que você se identifica, que você tem prazer, que você se motiva, que você está estimulado no dia a dia para aquilo, com todos os percalços que todas as profissões têm, né? Porque assim como a enfermagem é desafiador, né, a gente trabalhar num país que às vezes a saúde não é prioridade, os recursos não são limitados, na verdade. Então a gente tem que estar alinhado com essa identidade profissional, ajustado com o que a profissão tem, né, que é a gente fazer uma ciência baseada em evidência científica, a gente elevar a qualidade de vida do nosso usuário, do nosso cliente, a gente está em defesa de condições melhores para a promoção de saúde, e aí as outras questões de carreira, elas acabam sendo muito mais consequência, né, da identificação que a gente tem. Até porque, né, como a Daiane mesmo disse, acaba se você for optar por ir para aquele determinado profissão apenas por remuneração, se você não gostar, vai acabar com sua saúde mental. Sim.
sim. Acaba que não vai te dar essa satisfação, não vai te complementar, né? Que a profissão da gente é uma complementação. E aí, como eu falei, quando a gente se depara com os desafios, eles são impulsionadores, né? Do nosso processo de melhoria profissional e especialmente, desses 20 anos de formação, 18 eu estou como professora. Né? Então, eu atuo dentro do hospital com os estudantes de graduação em enfermagem, também coordeno residentes em enfermagem obstétrica, e assim, é um grande desafio o cenário de saúde da mulher na obstetrícia, porque nós ainda temos algumas práticas que não são tão baseadas em evidências, que precisam ser melhoradas, que precisam ser refletidas e revisadas. Então, a gente precisa estar com essa consciência do papel transformador que nós temos na vida das pessoas que vão depender dos nossos cuidados. É essa questão que eu procuro instigar nos estudantes, nos especializandos, nos residentes, né? O quanto que a gente não pode perder de vista o nosso propósito. E aí volto a dizer, as conquistas elas vêm, elas chegam. E claro, a gente ter também uma agenda de atualização profissional. Nós precisamos estar sempre, né, nos atualizando profissionalmente, buscando estudos, buscando dialogar com a ciência, porque assim a gente realmente consegue fazer a diferença. E trazendo assim, Daiane, para um background, né, assim, no início de sua carreira, você lembra como foi sua primeira experiência pós-formada? Lembro, na verdade, eu digo que eu sempre fui muito agraciada, né, porque nessa época nós tínhamos aqui na região poucas escolas de enfermagem, e aí no dia da colação de grau, por incrível que pareça, eu recebo um telefonema de entrevista de emprego. A colação de grau era à noite, à tarde eu já recebo uma entrevista, na verdade um convite para uma entrevista de emprego, e já sou selecionada, então já colo o grau à noite, né, com uma conquista de um emprego, já na maternidade, coordenando uma maternidade aqui na região do Cariri. Então, assim, com todo aquele medo, aquele nervosismo de início, né? Isso é normal, isso acontece com todo mundo, mas assim, foi uma experiência maravilhosa e foi também um encontro, assim, primeiro profissional com a área de saúde da mulher. Impressionante. E aí, não saí mais. Muito interessante, né? Tipo, ia colar grau já. Já foi, o convite já chegou, né? Já me chamando para essa área. E creio também, né? No caso, isso é um fruto de como você estava se dedicando plena faculdade, né? Porque vem tudo, né? Você consegue estar sendo visionada ali em questão de estágios, mentorias, né? De tudo isso. Exatamente. Às vezes eu conto muito essa historinha, né? Do começo para os alunos, para que eles também se inspirem justamente em ter compromisso desde a graduação, né? Então, tenham compromisso com tudo que vocês fazem, porque vocês são observados, nós somos observados, e justamente eu tinha essa preocupação de, eu não estou em sala de aula, eu não estou na universidade, eu buscava estar com os profissionais em estágios extracurriculares, experiências, e assim eu fui me tornando uma pessoa conhecida, o meu trabalho ainda como estudante começou a ser observado, e isso abriu portas, né? Abriu portas assim, dentro de um mês eu já estava em 3 hospitais, tendo que dar conta, né, que não cabia mais na agenda. Mas eu digo muito para os estudantes, olha, vocês, tudo que forem fazer, façam com primor, com zelo, com dedicação, com compromisso, com responsabilidade, porque as portas se abrem. Do contrário, vocês serão apontados como aquele profissional não zeloso, né? Não ético, enfim, que não vale a pena o investimento. Isso é na vida acadêmica, isso é na vida enquanto especializando, enquanto mestrando, doutorando, enfim, nós somos sempre observados. Sim, toda certeza. E de fato, né, Daiane, de fato, essa questão de busca por conhecimento nunca é demais, né? Porque você, a qualquer momento, está aplicando, né, esse conhecimento em si, e como a Daiane mesmo disse, né, acaba sendo visionado, né? Você, tipo, nossa, esse profissional, desde de estágio e tudo. Porque eu conheço também algumas pessoas que realmente foram dessa forma. Começam em estágio, até mesmo sem ser para
horas complementares para a faculdade por prazer mesmo ali em aprender, né? Isso, para complementar uma formação que a gente sabe que a faculdade não consegue dar conta de tudo, Sim. né? Uma outra questão que eu sempre instigo, né, os estudantes e colegas de trabalho a estarem realizando são cursos de atualização, congressos, seminários, simpósios. Então, assim, e aí eu falo por mim, né, assim, eu dou o exemplo disso. Qualquer um que tenha curiosidade hoje de abrir o meu currículo Lattes vai ver que são, dentro de um ano, assim, são em torno de 10 cursos que eu faço de aprimoramento dentro da área. Isso requer um investimento financeiro, sim, mas isso tem um retorno, volto a dizer, principalmente no compromisso que eu assumi com a vida das mulheres, com a vida dos neonatos, né, com a formação dos meus alunos. Então, a capacitação profissional, a atualização é muito importante. E a gente ainda encontra profissionais, estudantes, né, que não veem isso como investimento, que por vezes não querem investir nisso, né, mas o investimento no conhecimento é um investimento que é seu, né, ninguém tira de você e o retorno, ele chega com certeza. Aquilo, né, para sempre o conhecimento vai estar, né, com você vai aplicar no momento certo, né? Isso. O retorno vem com o momento certo também. E assim, Daiane, trazendo, né, para, como você falou, né, da questão de neonatal, né, isso, para crianças neonatais e também a saúde da mulher, você poderia explicar melhor, né, o que realiza, né, uma enfermeira ali que está à frente, né, para estar cuidando ali na saúde da mulher e também neonatal? Certo. Então, assim, são áreas que, por mais que elas também se encontrem, né, enfim, mas elas são, inclusive, áreas de especialidades distintas, né, nós temos especialidades só na área de saúde da mulher, na área de obstetrícia, na área de neonatologia, de pediatria, e às vezes mais até avançado, na área de UTI em pediatria, UTI em neonatologia. Mas, basicamente, o enfermeiro, ou enfermeira que trabalha na área da saúde da mulher, vai se deparar com um cenário de atenção primária à saúde, dentro daqueles programas que a Estratégia de Saúde da Família tem, que aí especificamente, né, na atenção primária, o pré-natal de risco habitual, a consulta ginecológica com a prevenção do câncer do colo do útero, com a consulta mamária, né, e também com o planejamento reprodutivo. Esses são as estratégias, né, os programas dentro da atenção primária, os programas prioritários. Inclusive, a gente vê lacunas na área da mulher climatérica, na menopausa, nas mulheres portadoras de condições crônicas, saúde mental, são várias outras coisas. Aí, na área, a gente também tem a questão na área de saúde da mulher de trabalhar na docência, trabalhar na gestão, né, trabalhar também no cuidado especializado no ambiente hospitalar, no centro de referência especializado em saúde da mulher. Temos muitas evidências científicas mostrando o papel de enfermeiros obstetras, que é uma outra área de especialidade, e o quanto que a presença do enfermeiro obstetra no cenário de maternidade qualifica a atenção, impacta na morbimortalidade materna, na morbimortalidade neonatal, diminuindo esses índices. Nós temos um cuidado que ele é baseado em evidência, nós nos afastamos de intervenções que não têm uma justificativa científica para fazer, né? E em relação à neonatologia, outra área de especialidade também, né, na saúde da criança, o enfermeiro trabalha ali na atenção primária, com a puericultura, com a questão da vacinação, com o acompanhamento do crescimento, do desenvolvimento dessas crianças, inclusive observando algum desvio de desenvolvimento, fazendo um encaminhamento precoce para um especialista, né? E no ambiente hospitalar, na área de NEO, a gente pode tanto atuar na questão ali do alojamento conjunto, da promoção do aleitamento materno, da promoção da vinculação mãe-filho, bem como no cuidado mais especializado a neonatos que requeiram, né, uma atenção especializada, um alto risco, um atendimento de UTI neonatal, enfim. Então, a fala aqui ela é muito sintética para mostrar o quanto que, né, são áreas que nós temos a necessidade de cuidar, porque gestar, parir, nascer são questões inerentes ao processo humano, né? Nós sempre vamos ter mulheres, pessoas gestantes, pessoas necessitando desse cuidado, crianças, né? Então é uma questão que só requer de nós cada vez mais especialidade, cada vez mais aproximação com a ciência.
E a gente consegue observar também, né, nessas questões, né, por isso que a gente tem que estar sempre se atualizando em relação, né, à enfermagem, pelo fato, né, como a Ana aqui estava explicando, tem toda uma ramificação, né, Sim. porque, tipo, saúde da mulher, mas vem trazendo ali a questão, né, do saúde da família, né, onde Sim. você vai trazer isso tudo, questão também, né, em relação a gestantes, tipo, saúde da mulher tem a ramificação, assim como também a questão, né, da neonatologia. E assim, Daiane, trazendo, né, de volta essa questão Sim. de formação na área da enfermagem e tudo, você lembra algo assim que marcou assim a sua carreira, que você lembra assim algum seguinte fato que você tipo marcou para sempre, você sempre lembra desse ocorrido, você tem algum... Tem, na verdade, assim, a gente acaba acumulando muitas experiências positivas, bem como também experiências desafiadoras. Eu não trago negativo, porque eu não entendo que até o processo de perda, né, de morte, é uma experiência que é desafiadora, mas que carrega uma aprendizagem. Então, assim, das experiências que eu guardo, a atenção ao parto e nascimento é é o que realmente me traz, assim, ainda hoje, um carregar de emoções, né? Então, atender a mulher no seu momento, ali de dar vida a uma criança, isso sempre me marcou. Os primeiros partos muito emocionantes, e é impressionante que, como ainda hoje é algo que me causa emoção, né? Então, acho que são das experiências exitosas as melhores, as melhores lembranças que eu trago, bem como também situações em que eu tive de quase perda de uma paciente, né? E assim a gente consegue, com base em uma equipe muito coesa, muito treinada, a gente consegue reverter aquela situação. E também tive experiências que foram dolorosas, porque eu já trabalhei em oncologia pediátrica. Então, oncologia pediátrica é bastante difícil da gente fazer, porque são crianças, a gente não imagina perder essas crianças para uma doença que maltrata, que não é fácil, todo um contexto familiar. Mas na obstetrícia, que é a minha área de especialidade, que é a área que eu estou no dia a dia atuando, sala de parto, eu carrego muito mais experiências maravilhosas, assim, lembranças cada vez que a gente se aproxima da fisiologia do parto, que a gente respeita essa fisiologia, que a gente deixa a mãe tomar conta do momento, que a gente fica como coadjuvante da cena, a gente tem um momento muito glorificante quando isso acontece. Eu vejo muito assim, e é de fato impactante assim de forma positiva, emocionante, essa questão, né, na sala de parto, onde tem o primeiro contato, né, do bebê com a mãe. Sempre é algo que quando eu vejo, assim, assisto em si, emociona, né, Sim. pelo fato de, tipo, ele tá ali chorando, e sempre, quase todos os vídeos, quando eu vejo fotos, imagens, né, a criança consegue estar se acalmando, né, com a mãe. Interagir, já vai criando esse vínculo, já vai sentindo o cheiro, né? Como a gente diz, eles já vão sendo apresentados, e a gente preza muito, André, por o respeito a essa hora dourada que a gente chama, né? Que é de manter o neonato ali com a sua mãe e não interferir nessa vinculação, permitir um ambiente silencioso, um ambiente acolhedor, para que os dois possam ir se conhecendo e, se possível, já promover o aleitamento materno nessa primeira hora. Muitos estudos já mostram o quanto que isso tem impactos positivos na saúde de ambos, mas especialmente dessa criança na sua vida adulta, inclusive com a prevenção de questões relacionadas à saúde mental, né, o aleitamento materno com prevenção de obesidade e tantas outras condições crônicas. Compreendo. E assim, Daiane, em meio, né, à saúde da mulher, né, você já se deparou com algum momento assim que foi de difícil, seja de difícil acesso, seja de difícil aproveitamento ali para estar realizando a finalização assim de medida positiva, no caso assim, tipo, conseguir realizar isso, conseguir ajudar essa mulher, né, e que
você, de início, né, teve esse impacto de não sei como vou dar início, como eu vou estar realizando esse processo em si, mas conseguir realizar. Sim, sim, situações assim, mas que não envolvia não a questão de conhecer, de saber o que fazer. Não, isso aí eu acho que nós precisamos partir da premissa de que se nós estamos nos colocando à disposição para uma área de especialidade, né? Se nós nos colocamos para realizar algo, nós temos que fazer com excelência. Nós não podemos estar aprendendo no serviço, né? Enquanto profissionais. Isso aí fica para graduação, para especialização. Mas muitas vezes, André, a gente se depara com infraestrutura que não é a mais adequada. Isso interfere na atenção? Interfere. Né? É claro que interfere uma infraestrutura que esteja adequada para aquela atenção. Por vezes, uma equipe de saúde que também não comunga dos mesmos objetivos, que não está alinhada no processo de trabalho. Então, são questões que todos nós vamos enfrentar, são questões inerentes à profissão, não só de enfermagem, não só da área da saúde, mas todas as profissões, né? Entretanto, na área da saúde, isso impacta diretamente no usuário, que é o receptor da atenção, que é o receptor do cuidado. Então, como enfermeiros e enfermeiras, nós também temos um papel fundamental nisso, na gestão desse cuidado, né, em gerenciar esse processo de trabalho. E é importante que a gente também busque aprimoramento profissional para realizar isso. De que forma a gente vai estar qualificando a equipe, realizando treinamentos em serviço, enquanto gestores ou enquanto coordenadores de setor, como é que a gente vai sensibilizar a gestão para melhorar a infraestrutura? É possível fazer alguns arranjos, mesmo com recursos escassos no Sistema Único de Saúde? Então, são desafios que eu vivenciei no início da profissão, são desafios que eu ainda vivencio hoje, mas que a gente vê que com boa vontade, com disponibilidade, com diálogo, a gente consegue. Trabalhando sempre, não tem como a gente trabalhar desarticulado, a gente precisa trabalhar realmente como equipe, que tenha respeito, que compreenda o papel do outro, né, e que consiga dialogar, e que coloque no centro dessa atenção o usuário. A gente precisa se despir da vaidade profissional, da vaidade acadêmica, e entender que todo o meu trabalho é para o bem-estar do usuário. No caso, a saúde da mulher, o seu contexto de família e comunidade. Porque, de fato, é aquilo. Exemplo, trabalho em equipe é algo que é de suma importância, né? Assim, em todos os âmbitos profissionais, né? Porém, ali na área da saúde, cada um tem sua designação do que deve ser realizado. Tem que, de fato, né, deixar essa vaidade de lado e conseguir estar em prol, né, do objetivo final, que seria ajudar essa mãe de família, Exatamente. né, isso. Exatamente. E não é fácil, é um desafio, né, para que a gente consiga reunir esses profissionais para dialogar sobre o processo de trabalho, mas que é preciso para fluir. Para que o trabalho flua, é preciso esse diálogo. Do contrário, fica cada um, como se diz, na sua caixinha, né? E aí a gente não tem realmente como avançar muito nesse cuidado. Por vezes até o que um fez, o outro acaba interferindo negativamente, porque não houve o que a gente chama muito também de comunicação efetiva. A gente precisa ter uma comunicação muito efetiva para que esse trabalho aconteça da melhor forma possível. E assim, trazendo para um contexto, Daiane, a gente está num mês super importante, né? Sim, Outubro Rosa. Outubro Rosa. E assim, Daiane, você poderia explicar, né, aqui para quem está nos escutando e também nos assistindo, a suma importância que é realizar, né, esses exames, a suma importância que é o Outubro Rosa, né, esse combate contra o câncer de mama. Você poderia explicar para a gente? Sim, o Outubro Rosa, assim, ele vem, é aquele mês que vem mundialmente, né, uma estratégia mundial, vem chamar a sociedade para causas tão importantes relacionadas ao contexto da atenção à saúde da mulher. Não que os outros meses do ano eles não tenham necessariamente, né, esse cuidado ele tem que ser contínuo, mas a importância da gente parar, que eu digo assim, parar no sentido de propagar durante um mês, né, a necessidade das mulheres estarem se cuidando, realmente o objetivo é impactar na vida dessas mulheres. E aí a gente acaba trabalhando muito o Outubro Rosa
o câncer do colo do útero e o câncer de mama, né? O câncer de mama é, atrás do câncer de pele, o câncer mais incidente e, infelizmente, é o câncer que mais mata as mulheres em nosso meio. E isso é uma realidade que já se perpetua por alguns anos e a gente ainda não conseguiu avanços tão significativos como desejaríamos, porque o câncer de mama no Brasil ele é diagnosticado tardiamente. Então, o câncer de mama ele é curável em sua imensa maioria, mas o diagnóstico precoce é necessário. E aí hoje a gente vem chamar a atenção, né, do público, dos profissionais de saúde, dos estudantes, para estarem falando com essas mulheres em educação em saúde, em momentos até de diálogo, de conversa, um bate-papo, no sentido de sensibilizar para o que a gente chama de conscientização mamária. Nós não falamos mais em autoexame das mamas, porque era uma responsabilidade grande que nós colocávamos nas mãos dessas mulheres, de que elas iriam se autoexaminar e identificar prováveis tumores, né, nódulos. E aí muitas mulheres até se culpavam porque não faziam esse autoexame mensal. Se eu tivesse feito, enfim, né? Então, a consciência mamária, a conscientização das mamas que a gente fala e que já é um termo utilizado há algum tempo, né, ele vem chamar a atenção para que a mulher passe a se observar, que ela conheça o seu corpo e que ela observe alterações que o câncer de mama possa vir a trazer em suas mamas, né? Como alterações de simetria, de tamanho, de forma, alterações na pele, enfim, que são muito significativas de lesões mamárias malignas, né? Então, é um mês muito importante para a gente chamar a atenção para o câncer de mama. O câncer do colo do útero também é uma importante causa ainda de sofrimento e de mortalidade na população feminina brasileira, mesmo com a vacinação introduzida agora, né, nas meninas, especialmente antes do início da vida sexual, mas nós temos também crescido o caso de mulheres com câncer do colo do útero com 50 anos ou mais, né, dado algumas mudanças de comportamento das mulheres e que requer de nós um olhar para essa mulher também com mais idade, com 50, com 60 anos, que estão, sim, sendo acometidas pelo câncer do colo do útero. E aí, André, eu queria até chamar a atenção para o Outubro Rosa, a gente expandir mais, né? A gente passa a falar de saúde mental nas mulheres, a gente falar de obesidade, de hábitos de vida, de tabagismo, de etilismo, de uma série de coisas que, por vezes, não são tocadas, né? Então, que o mês ele possa ser dedicado a gente olhar para essa mulher de forma integral, né, a mama, o colo do útero, mas a atenção integral, como é que está o psíquico, o físico, o espiritual, o social, o contexto de sobrecarga, enfim, questões de desemprego, tantas questões que a gente vivencia hoje na população como um todo e nas mulheres, mas é uma estratégia extremamente importante, né, de sensibilizar, de chamar a comunidade científica, a comunidade leiga a pensar sobre a saúde da mulher. Sim, de fato. E é algo que Dani acabou de falar, né? Estender isso, né, para não é Outubro Rosa. Se dedica assim aos seus cuidados, né, o ano inteiro. O ano inteiro. Vá ao profissional se você verificar, né, que teve alguma alteração em sua mama, tamanho, né, como Dani acabou de falar, todos os sintomas da patologia, conseguir ir a um profissional de imediato, né? Mesmo, tipo, se... que tem algumas mulheres, né, que acabam identificando, né, fazendo essa autopalpação, né? Sim. E acabam identificando nódulo. Mas acaba não indo ao profissional por quê? Não tá dolorido, não tá isso... Mas o indicado seria ir de imediato, não é isso? Exatamente. E a gente precisa ter, né, a relação de confiança com o profissional de saúde, e aí a atenção primária à saúde é aquele elo realmente mais central, né, que se estabelece porque os profissionais estão ali na comunidade. Então, o menor sinal, sintoma de que a saúde não está bem, de uma maneira geral, não hesitar, não procrastinar essa ida para procurar um profissional de saúde para um direcionamento adequado. E os profissionais de saúde estejam sempre aptos a acolher, a ouvir. Nós também estamos sempre com muita pressa, com muita demanda, com a necessidade de atender muito rápido, né? E por vezes deixamos passar uma queixa, um sinal, um sintoma
tão necessário, tão importante de ser ouvido. Então, nós também precisamos trabalhar, enquanto profissionais de saúde, uma escuta ativa, né? Estar ao lado daquela usuária que nos procura no serviço de saúde com uma queixa. Valorizar essa queixa é muito importante. Às vezes a gente deixa escapar um momento ali, até mesmo de uma atenção de pré-natal, para a gente estar fazendo um exame de Papa Nicolau, né, para a gente estar rastreando uma outra condição crônica de saúde, para a gente estar identificando um problema social naquela grávida, que vai impactar na sua saúde materna, na saúde do concepto. Às vezes é um problema grave social que impacta na nutrição, né, que impacta na saúde mental. Então, quanto mais a gente se distanciar do que a gente chama, né, do que a gente define como integralidade, que é esse não partilhar, né, por mais especialista que eu seja, eu preciso ter um olhar para a mulher em seu contexto de inserção social, de comunidade. Por mais que a gente não possa resolver tudo, dar conta de tudo, daí a necessidade da gente trabalhar interprofissionalmente, intersetorialmente, mas fazer essas articulações. E algo que Daiane falou, né, chegou a falar, eu concordo, né, plenamente pelo seguinte fato. Acaba que o impacto à saúde mental, né, de uma mãe de família, né, de uma mãe, de uma mulher, ela acaba afetando, né, outras coisas. Digamos aqui, dando um exemplo, uma mãe de família que está desempregada, com problemas na sociedade ali, né, ou seja, né, em atos de vulnerabilidade, né, com algum transtorno na própria família, algum tipo de patologia, acaba isso sugando totalmente a saúde mental dessa pessoa. Sim. E acaba afetando, né, isso, tipo, a gestação, estresse. No contexto mesmo de saúde, né, ele é afetado. E hoje a gente já observa, assim, as mulheres, elas sempre tiveram essa questão de absorver mais, né, de se sensibilizar mais, é da natureza da mulher. Aqui não estou dizendo que os homens não sejam sensíveis às questões relacionadas a problemas de várias ordens, mas a mulher geralmente ela traz mais para si cuidar dos genitores, né, cuidar de entes familiares queridos que estão adoecidos, e a gente observa muitos casos, inclusive, de adoecimento, o próprio câncer de mama, né, assim, quando a mulher passa por um fator estressor muito forte, né, um problema depressivo, uma separação conjugal, uma perda de um filho, né, um estresse no emprego, o desemprego, essas questões, elas são gatilhos, muitas vezes, para o próprio câncer de mama. Então, como nós estamos interligados no contexto de saúde, nós não podemos ir desligando essas áreas, né, que fazem parte de um contexto maior que eu chamo de ser humano, né, e eu preciso estar sempre voltada para analisar essas questões, estar sensível, a essas variáveis. Assim, Daiane, trazendo, né, para a enfermagem de base geral, né, específico para a obstetrícia e também a questão da saúde da mulher, eu trouxe aqui, né, alguns mitos e verdades para que a gente consiga estar aqui demistificando, né, essas questões. A primeira seria usar calças muito apertadas pode prejudicar a saúde da região íntima da mulher. É verdade ou mito? Olha, não é que vai acontecer, mas pode ser um fator que ajude, que colabore, né? Porque nós precisamos, assim, ter um ambiente saudável também da nossa questão íntima, da genitália, né? E aí nós podemos estar alterando, principalmente em climas quentes, em estações do ano quentes e úmidas, nós podemos estar alterando a flora, né, bacteriana normal, genital, do trato genital. E aí sim, se você não permite roupas mais leves, né, por vezes até roupa íntima mais leve, uma peça que não cause tanto calor, tanta umidade. Então não é em si a calça apertada, mas é a necessidade que a gente tem de ter um ambiente que possa favorecer, né, o crescimento, vamos dizer, e a
e a continuação de bactérias boas, né? Que nós temos a colonização bacteriana no nosso trato genital, mas alterações especialmente de umidade, de calor, né? Associado a essas roupas que não têm uma possibilidade maior de ventilação, pode se aumentar. É tanto que em algumas estações do ano, como no verão, há um aumento de casos, né, de candidíase vaginal. Algumas mulheres observam isso ali pelos meses de dezembro, janeiro, fevereiro, é mais incidente justamente por essas alterações, né, de pH e alteração de flora bacteriana. E aí promove a proliferação, sim, de fungos que já convivem ali normalmente, que não prejudicam a saúde. Mas não é a calça jeans apertadinha, a leg apertadinha, não. É um contexto de cuidado com saúde. Ou seja, é um verdade, porém um depende também, né? Isso, não pode ser assim, quer dizer que você só usa isso, vai ter. Não é um fator causal, né? Mas pode sim aumentar a possibilidade de se somar a esses outros fatores, de clima, da higiene, né? Da vestimenta, de sempre fazer uma higiene adequada, isso também é importante, de cuidar da saúde sexual, de utilizar métodos de barreira. Então, é um contexto. A próxima seria: o formato da barriga indica o sexo do bebê. É um ditado meio que até popular, né? O pessoal sempre fala. As pessoas fazem isso sim, mas eu lhe digo que é muito, as pessoas tendem a relacionar isso, mas eu lhe digo que eu nunca trabalhei muito observando, né? Mas às vezes fica, é redondinha, é mais pontudinha, é menina, menino, mas não posso associar que isso tem uma ciência por trás disso, não. Mas de fato... A gente observa no popular, né? Mas dizia assim, tem um estudo que mostra... Não tem. Então, não dá para eu dizer que é verdade, porque é a crença, que é algo que esse conhecimento que a gente chama de empírico, ele é muito importante também, né? Às vezes, a gente até é traído por ele, porque a gente diz, não acredito, não tem estudo mostrando isso, mas aí a gente se depara ali com uma prática que acontece. E de fato, eu já me deparei com questões, é mais pontudinho, é menino. Exatamente. Não foi menino. Não foi, tem todo esse contexto que modifica. O próximo, Daiane, seria: grávida tem a mais possibilidade de ficar com a pele manchada por causa do sol. Tem. Isso é verdade, isso não é mito, né? E isso é um fator hormonal envolvido. Então, mulheres grávidas, elas têm sim um aumento desse risco, né, de hiperpigmentação, principalmente aqui na região, né, da bochecha, na região aqui que a gente chama da maçã do rosto, que é o que a gente chama de cloasma. E outras áreas também, elas tendem a ter uma hiperpigmentação, ou seja, a ficarem mais escurinhas, né? Isso é pelo hormônio estimulador de melanócito. Então, o que é que a gente orienta? Que as mulheres evitem o sol entre 10 e 4 da tarde, 10 da manhã, 16 horas, e que ao precisar se expor ao sol, elas usem um protetor solar e utilizem também chapéu, elas evitem essa exposição. E até mulheres que se cuidam nesse aspecto podem vir a ter essas manchas, né? E elas são, infelizmente, permanentes. Ou seja, mamães, por favor, utilizem aí, né? Isso. Sai no horário certo ali. Porque, né, tem um período de ficar sempre. Essa exposição, Exato. né? Mas aí a gente também tem que lembrar, assim, a gente fala de protetor solar num país onde muitas mulheres não têm o que comer, não tem ainda a nutrição adequada naquele dia. Então, não vou ser, né, o que é que eu posso dizer? Uso um chapéu, uso um paninho, mas tenta se proteger, né? Porque são alterações, André, que mexem muito com a autoestima e a autoimagem dessas mulheres. Então, a gente sempre tem que procurar associar o nosso cuidado a questão do letramento em saúde, o quanto que aquela mulher consegue compreender da minha orientação, e a questão também social, financeira dela. Mas é verdade. O último, né, que eu trago aqui pra gente seria que gestantes não podem de forma alguma realizar exercícios físicos. Não, esse aí tanto é um tabu, como é uma inverdade,
como traz um prejuízo à saúde das mulheres grávidas. Então, que mulheres grávidas não podem fazer atividade física? Aquelas mulheres que apresentam alguma patologia na gravidez que contraindica, por exemplo, mulheres com pré-eclâmpsia, né? Mulheres que tenham problemas, sangramento durante a gravidez e que precisem ficar em repouso, mulheres que tenham incompetência no cervical precisem ficar em repouso. Então, são condições patológicas que vão contraindicar, né, mulheres com ameaça de trabalho de parto prematuro, enfim, essas questões, uma placenta prévia que requer um repouso relativo. Pelo contrário, o exercício físico na vida das mulheres, de uma maneira geral, por si, só o exercício físico na vida de qualquer um de nós, homens, mulheres, já é capaz de prevenir em torno de 30% de todos os cânceres. Fora o que isso vai impactar em condições crônicas como hipertensão, diabetes, dislipidemias, obesidade. Então, mulheres pratiquem atividade física, mulheres grávidas pratiquem atividade física. Nós profissionais vamos orientar, embora nós enfermeiros não somos o profissional mais apto, né, para essa orientação, mas caminhadas de meia hora, pelo menos 3 vezes na semana, que não sejam sob sol quente, com roupas leves, sempre se hidratando, precisam ser feitas. Por que eu oriento caminhada? Porque é algo acessível para todo mundo, né? Então não tem custo, você coloca a roupinha mais leve que você tiver, um tênisinho, coloca o seu chapeuzinho, pega sua aguinha e vai andar pelo menos meia hora. Claro, tive alguma intercorrência, não me senti bem, tive uma tontura, sangrei, perdi líquido, aí a gente procura imediatamente o profissional de saúde. Mas isso é um tabu e uma inverdade. Ou seja, gente, inverdade total, certo? Porque, assim, como experiência, né, como uma vivência de alguém próximo, e em específico minha irmã, né? Sim. Ela ficou grávida e ela precisou realizar um procedimento antes da gravidez, né, um certo tempo antes, que foi a conização. Sim. Ela teve que realizar por conta de um pequeno cisto que houve, fez essa conização e ficou um pouco, né, estreito, né, o colo. E ela teve essa gravidez de risco dela. No caso dela era uma gravidez de risco. Sim, né? Mas mesmo assim o profissional falou que ela tinha que, realizar uma caminhada, mesmo ali na garagem da sala dela, rapidinho, fazer algum tipo de exercício, porque ela não podia também ficar 100% parada. Exatamente. O que não pode, para algumas mulheres, como nesse caso, são atividades mais extenuantes, né, com muito peso, atividades que tragam uma carga maior, que a gente tem também mulheres que treinam, que fazem sua musculação, enfim, elas devem ser acompanhadas sempre por um profissional especializado, para que ele possa ajustar, né, essas questões. Mulheres portadoras de diabetes, seja prévia ou seja diabetes gestacional, precisa demais da atividade física, ela faz parte da propedêutica mesmo, né, mas a gente precisa ter atenção, porque essas mulheres podem, durante um treino, durante uma atividade física, vir a ter uma hipoglicemia que é muito danosa, especialmente para o feto. Então, são questões especiais que nós vamos tratar de forma diferente. No geral, todas são eleitas e devem fazer atividade física, porque traz inúmeros benefícios, inclusive para a saúde cardiovascular, como preparo para o parto, como melhora do bem-estar, né? Da saúde mental, uma série de questões. E assim, Daiane, para você, quanto profissional, né, da enfermagem, ali com as vivências, né, na área da saúde da mulher, quais erros que você costuma assim, identificar? Quais você acha que são os erros mais comuns que são cometidos no meio da área? No caso, você pergunta por estudantes, por enfermeiros? Por enfermeiros mesmo, já, né, profissionais. Olha, eu acredito que eu não chamaria nem de um erro, mas talvez uma falta de sensibilidade para as questões que são muito peculiares, e eu vou falar pela minha área obstétrica, porque é a área que eu estou no dia a dia, embora também às vezes a gente vê aquela mulher que foi fazer um exame de prevenção de câncer de colo de útero, foi colher o seu Papa Nicolau, e não foi feita uma avaliação dela como um todo, né? Não foi observado a saúde da mulher de uma maneira, como eu falei, integral. Sequer as mamas foram examinadas, algumas mulheres relatam, olha, sequer examinaram minha mama, fizeram só o preventivo. Então, quando a gente não faz com zelo,
quando a gente não tem essa atenção, né, de tentar realmente dar tempo, dedicar a nossa escuta, a gente incorre em alguns erros, tá? Também, por vezes, na minha área obstétrica, o não respeito a alguns desejos da mulher, né, pelo seu acompanhante, ou então, não diria que são erros, mas são questões que nós não fazemos adequadamente, muito mais por não estarmos sensíveis, por não estarmos disponíveis. É preciso estar disponível, né, em todas as nossas áreas de atuação. Então, eu digo muito para os meus alunos, às vezes, olha, se eu for hoje para um salão de beleza, né, eu vou chegar lá e vão dizer, olha, chega aqui, senta aqui, quer um café, quer uma água, tá tudo bem? Como é que tá? O ambiente para a senhora tá bem? Tá, né, quer alguma coisa? Atenção, né? E quando a gente chega, às vezes, num serviço de saúde, o usuário, né, ele pode estar se sentindo assim como um peso, né? Eu não sou bem-vindo nesse ambiente, eu não sou bem-vinda, as pessoas mal me deram um bom dia, uma boa tarde, ninguém perguntou como é que eu estou, né? Quais são as minhas preferências. Então, essa cortesia, essa educação, né, esse bom trato, nós estamos deixando a desejar. Por vezes nós estamos até perdendo, às vezes estamos ali digitando tão rapidamente os dados no computador e não olhamos olho no olho, né? Nem que a gente tenha que ser sincero, olha, infelizmente eu só tenho 10, 15 minutos para consultar a senhora, porque eu tenho muitos lá fora, mas por favor, o que for de mais importante que a senhora esteja sentindo, me diz aqui para eu poder direcionar da melhor forma. Então, como pessoa formadora, né, que passam por mim várias pessoas que daqui a pouco são enfermeiros e enfermeiras, esse é o meu maior desafio. Não é nem introjetar um conhecimento, porque isso eles até conseguem ter. Hoje você tem acesso a muito artigo, muita leitura, a internet ajudou muito, né? O avanço é espetacular, mas essa sensibilidade que eu preciso introjetar, escute, dê atenção. Então, os nossos maiores erros é quando a gente se distancia disso. A gente passa a ter uma postura que é extremamente hierárquica, o outro tem até medo de se portar a mim, porque ele me acha tão superior. Então, relações mais horizontais, né, que nós possamos realmente sair dos nossos pedestais, vou usar assim, e estar mais à disposição das pessoas que nos procuram. É aquilo, né, o profissional como um ser humano, né, porque, como a Daiane acaba de falar, é o conversar, é o olhar, até um momento como Daiane falou, aquele momento de ouro da mãe com o filho ali, não chegar a deixar aquele tempo para ela estar em contato com seu filho, né? Aquilo de fato que é um momento de ouro. De fato, essa atenção em si, quanto profissional humano, né? Creio eu que é algo que precisa também, né, em âmbitos, áreas aí, de ser bem melhoradas. E, assim, quais os sinais que Daiane consegue estar verificando, né, de suma importância, né, de início, assim, para aquela gestante, durante o pré-natal? Sinais de perigo, você fala, Sim, sinais de que não parece estar tudo bem, exato. é isso. Então, nós precisamos sempre distinguir o que é fisiológico e patológico. Às vezes a mulher chega dizendo que está com azia, tonturinha, muito sono, essas questões elas são fisiológicas, né? Uma constipação. Agora, sempre ter muito atenção, sangramentos são sempre anormais, né? Perdas vaginais, como líquido amniótico, sangrou, procurar o serviço de saúde imediatamente, queixas de dor de cabeça forte, dor de cabeça que não passa, a visão está borrada, uma dor na boca do estômago, que a gente chama de epigastralgia, com náuseas e com vômitos, eu estou ganhando peso demais, estou me sentindo muito inchada, são sinais de perigo para a principal causa de morte materna no Brasil, que é a pré-eclâmpsia. Então, às vezes essa mulher já chega no serviço de saúde com a pressão muito elevada, com sinais de gravidade, né, e ela vinha sentindo
essas dores de cabeça recorrentes, dores muito fortes. Também ter sempre atenção às queixas urinárias, né? É mais comum, na verdade é fisiológico a gestante urinar mais vezes ao dia por conta de questões hormonais e por conta de questões mecânicas do útero grávido, né, pressionando ali a bexiga. Agora, essa urina, ela não pode ter um cheiro ruim, ela não pode ter uma cor alaranjada, escura, também é um sinal de perigo. Dores abdominais também podem ser sinais de perigo, o abdômen está tenso, pode ser um descolamento de placenta, dor abdominal com abdômen tenso, com sangramento. Então, nós já tivemos situações que eu vivenciei de quase perder a mãe, perdemos o feto, porque a história que a mãe conta é que ela sentiu uma dor abdominal forte, mas ela tomou um Buscopan e foi deitar. Né? E aí, quando a dor se agravou, ela já chega com um descolamento prematuro de placenta e com a criança em óbito. Então, quase que a gente perdia também a mãe. Então, esses sinais de gravidade, de perigo, nós que fazemos pré-natal devemos sempre orientar. Né? Porque um dos primeiros fatores que impactam na mortalidade materna é não reconhecer um sinal de perigo. Ela negligencia um sinal de perigo. Quando ela procura o serviço de saúde, ela já procurou com bastante atraso. Excelente essa questão. E é de fato, assim, Daiane, mesmo que a mãe não tenha aquele conhecimento, né, de quais sintomas está sentindo ali, achando que é normal, eu vejo algumas situações de algumas mães que fazem da seguinte forma: qualquer dorzinha que passa a sentir, qualquer tipo de alguma alteração que passa a sentir, vai a algum posto logo de saúde, vai a algum hospital. E creio eu que seria o mais adequado, porque você está como gestante, ou seja, você está ali se cuidando por dois, né, onde você, qualquer coisinha, ou seja, para as mães que estão aqui nos assistindo e também Sim. escutando, né, por favor, peguem essas dicas de ouro aqui com Daiane. Mesmo que diga, é uma queixa besta, o que é que nós devemos fazer? Procurar o serviço, né? Claro que nós vamos orientar o sinal de perigo, mas qualquer queixa procura. E o que é que nós profissionais temos que fazer? Acolher. Porque às vezes também as mulheres têm receio de ir, né? E de não serem bem acolhidas, bem tratadas. Então nós estamos ali para acolher sempre e para esclarecer dúvidas. Assim, Daiane, meio a tudo, né? A enfermagem é aquela profissão que lidar, né, com vidas todos os dias, né? Assim também como tem essa pressão, né? Toda essa pressão por estar lidando ali com pessoas, porque sempre tem, né, aquelas pessoas que sim. estão chegando ali de forma mais calma, outras pessoas de forma mais vamos dizer assim, num modo popular, bruta. E com mais necessidade também de cuidado imediato, exato. Enfim, já passaram por muitos lugares, já estão estressados, querem prontamente ser atendidos, não entendem o que está acontecendo, de tudo tem. E assim, né, para esses profissionais que estão entrando, né, agora, né, me formei, estão entrando agora no mercado, qual dica você daria para esses profissionais? Joia. Primeiro, o bom trato. O bom trato à educação é algo que nunca vai sair de moda. A elegância no falar, né? A outra coisa, seja verdadeiro, seja transparente. Então, eu já tive situações de usuários chegarem para mim gritando. Quanto mais a pessoa grita, mais eu falo baixinho e devagar, né? Então, esteja ali entendendo de forma empática o outro está com todo o seu direito de estar estressado, ele não compreende a condição de saúde, ele está angustiado. Então, nosso maior desafio é desmontar essas situações, né, e trazer a confiança desses usuários. Então, nós precisamos ter conhecimento para fazer isso, nós precisamos ter experiência para fazer, mas nós precisamos ter a elegância e a educação para fazer. Porque às vezes até a forma como a gente fala com o cliente, a gente já criou uma barreira intransponível. A gente já se tornou antipático ou antipática, né? Então nós estamos ali, realmente, tem horas, André, até que a gente é destratado, com falta de educação, e aí também a gente pode dizer, olha, dessa maneira não dá, né? Eu não estou aqui para ser destratada, o senhor não está sendo
educado comigo, eu estou aqui fazendo todo o meu melhor e a gente também pode se retirar desse ambiente. Claro que não numa situação de urgência e emergência. Sim. Mas nós também temos o nosso resguardo profissional, né, de que nós precisamos ter a segurança para o trabalho. Mas geralmente, uma boa conversa, né, a gente vai trabalhando essas questões. E é claro também que tem a pressão que se coloca sobre nós de sobrecarga de trabalho, né? De termos que sair de um plantão e ir para outro. Essa questão de que deixe seus problemas em casa e venha trabalhar, não acontece. Nós sabemos que não é assim, né? Aquele dia que não fluiu bem, o trabalho não flui tão bem. Então, a gente também precisa se cuidar, né? Inclusive, a gente até orienta na questão de segurança do paciente, que se você não está bem, se o seu dia não está muito bem, se a sua saúde psicológica não está muito adequada, procure a sua chefia, procure o seu coordenador, explique, tente trocar um plantão, mas para isso eu tenho que ter uma coordenação que esteja disposta a me ouvir, né? Para que a gente possa dialogar. Mas muitos erros nos pacientes incorrem também disso. Então fica a dica também para a gente saber observar quando a gente não está bem e a gente está precisando de cuidado. Até porque, né, assim, para você cuidar de alguém, né, para você, né, você tem que estar bem. Você tem que estar bem. É algo até que iria perguntar a Daiane, que seria essa questão, né, porque você é uma única pessoa. A Daiane profissional é a mesma Daiane que está em casa ali, ficando no momento do seu lazer e tudo. Sim. E em algum momento é a única pessoa ali no meio da profissão. E como que Daiane costuma estar realizando essa separação, né? Meio aconteceu algo em casa, Daiane também consegue estar realizando, não vou conseguir estar realizando. Nunca chegou a ser uma situação tão extrema de interferir, de dizer assim, eu sei que isso é possível acontecer, mas comigo nunca aconteceu. Uma situação tão grave de dizer, hoje eu não consigo ficar com os meus estudantes, hoje eu não vou conseguir dar o meu plantão na época que eu era plantonista. Extremo assim não, mas tem aquelas situações que a gente não está tão bem. Então, como é que a gente lida? Conversando com a colega de plantão, buscando uma ajuda, às vezes até dizendo, olha, você pode ir hoje por mim, ou né, você pode me ajudar nesse procedimento, eu não estou muito segura. Então, a gente tem que buscar apoio, a gente tem que ter, por isso que é tão importante a equipe estar coesa, né, para nos ajudar. E assim, André, uma dica importantíssima que eu dou, tenha o seu momento para si, tenha o seu momento. Faça a sua atividade física, faça as suas leituras, tenha o seu hobby, é a sua academia, é a sua leitura, é a sua saída com os amigos. Reserve aquele tempo para si, né? Desligue o celular para dormir, né? Se não for possível desligar, deixe ali só um contato para a família, mas a gente também precisa se desconectar, a gente também precisa respeitar o nosso tempo, né? Nós profissionais de saúde, especialmente porque lidamos com situações desafiadoras, ameaçadoras à vida, a gente precisa ter esse tempo nosso. Às vezes a gente como professor, o aluno busca a gente no domingo, no final de semana, no feriado, na noite. É preciso com delicadeza dizer um não, é preciso se desligar, para que a gente possa dar o nosso melhor, né, como profissional. Algo que a Daiane falou seria essa questão da sobrecarga de trabalho. Eu vejo, né, alguns profissionais que, de fato, né, tem que respeitar isso, porque você não é uma máquina. Exemplo, você saiu de um plantão de 24 horas, mas acaba que algum amigo, seu ali, colega de profissão, não vai conseguir ir dar o plantão, né, naquele dia. Aí acaba pedindo para você cobrir. Acontece. Você tem que respeitar também esse momento. Temos, inclusive, são questões que incorrem em mais erros profissionais, né, quando a gente tem essa sobrecarga, quando a gente não tem o descanso. Então, é algo também que a gente precisa ter uma melhor remuneração, né? Conseguimos agora o piso salarial da enfermagem, porque isso nos dá uma melhor condição de qualidade de vida, de trabalho. Então, para que a gente não precise estar correndo tanto, a gente precisa ter essa valorização. É um ganho muito importante para a profissão. Daiane, assim, no meio, né, nesse percorrer seu, né, como profissional, sim, você já se deparou com algum ocorrido assim mesmo, de que você vai realizar algum tipo de patologia para aquela, de forma na obstetrícia, como também na saúde da mulher,
que você se deparou e disse, eu acho que eu não vou conseguir realizar isso, mas acabou conseguindo? E como você solucionou esse problema em si? Não de dizer assim, que eu não vou conseguir, mas que tá difícil conseguir, Desafiador. né? Tá difícil conseguir, tá difícil reverter essa condição. E aí, o que é que a gente faz? A gente pede ajuda. Tá? Então, quando a situação ela é mais complexa, inclusive é uma das questões que a gente tem nos treinamentos de emergência, peça ajuda, especialmente para a pessoa mais experiente da equipe. Então, é importante a gente ter a humildade de reconhecer, né, que a gente tem limitação, principalmente para quem está começando, porque não tem a experiência. Pode ter devorado o livro, mas não tem a experiência, né, para saber, muitas vezes, conduzir. Às vezes não tem a questão emocional também, que a gente precisa ter, né, às vezes a gente está ali com uma situação extremamente difícil, ameaçadora à vida do paciente, e a gente precisa realmente ter um equilíbrio emocional, inclusive para coordenar a equipe, porque o enfermeiro coordena essa equipe. Então, tenha a humildade de entender e reconhecer as suas limitações e peça ajuda. Então, eu já vivenciei situações de partos difíceis e que eu sei que ali eu preciso do profissional médico. Então, eu peço ajuda, peço para alguém chamar a ajuda do profissional médico, até a chegada dele eu continuo conduzindo com tranquilidade, passando segurança para os pacientes. Isso é muito importante. E Daiane, assim, o que motivou, né, o que motivou Daiane, aquela Daiane lá do ensino médio, até a Daiane profissional hoje? O que te motivou a chegar até aqui hoje? Olha, André, são muitas questões, né? Então, durante a faculdade, eu sempre tive, como eu disse, na verdade, eu tive essa entrada muito nova, mas eu fui me identificando bastante durante a faculdade, né? E sempre buscando estar mais próximo ali dos cenários hospitalares, que era principalmente a minha identificação era com o cenário hospitalar. E aí, eu tenho, né, assim, uma característica que é minha, da inquietação, da vontade de buscar mais, de saber mais. Então, eu entrei para assistência como graduada apenas, eu tinha só a graduação, mas imediatamente eu já fui cursar especialização. Então, o estudo contínuo também é uma mola muito impulsionadora, muito motivadora. E aí vieram outras especializações, o desejo por concurso público, né? Cheguei a conquistar o concurso público, e aí fiz meu mestrado, meu doutorado, meu pós-doutorado, e hoje eu não paro. Né? Hoje eu estou sempre buscando atualização, coordenando cursos de especialização, de residência, porque a gente aprende muito nesse contexto. Então, a motivação primeira continua sendo aquela de identificar, eu me identifico com o que eu faço, né? E a inquietação, claro que controlada, também a gente não pode, né, buscar só isso, tem muitas coisas boas na vida para fazer também, mas no sentido de tentar sempre não me acomodar. Então, quando a gente se acomoda, é uma quase morte, né, pra gente. Então, se hoje eu tenho possibilidade de aprender mais, eu vou buscar. E é aquilo, né, você está com formas infinitas para você estar buscando estudar mais, né, na palma da sua mão. Você está aí agora com a internet, né? Exatamente. Você está com notebook, tablet, celular, que é um computador. O celular hoje está um computador portátil, né? Você consegue estar fazendo isso tudo, sei lá, ou seja, Daiane consegue mostrar isso, né? Demonstrar isso, que o conhecimento em si, né? O conhecimento em si é algo que você vai levar para sempre. É isso? É sim. Algo que você vai levar para sempre. E é algo que Daiane está conseguindo, né, abordar. E como seria esse momento de estudo para a Daiane, tá, para conciliar trabalho e estudo? Eu faço assim, eu faço uma metazinha de ler, vou ler um artigo por semana, né? Então, eu deixo os livros muito à mostra no meu escritóriozinho de trabalho, de leitura. Eu sempre deixo as leituras que eu preciso fazer à mostra, e eu crio uma agenda
de estudo. Então, praticamente, às vezes eu até brinco com os meus alunos dizendo, lá em casa parece uma casa de estudante, né? Porque sempre tem um livro ali pertinho. E eu gosto muito, embora tenha toda a tecnologia, mas eu ainda valorizo demais o curso com o professor, a possibilidade de aprender com o que tem mais experiência, né? Debruçar-me sobre livros, sobre artigos, não ter medo da gente ir atrás de um artigo que está escrito em uma outra língua, pedir ajuda, buscar traduzir. Então, a gente precisa estar motivado, né? Então, deixa um livro ali fácil, começa com um curso, né? E aí você vai, se não tem, vai aprendendo a ter esse gosto pela qualificação profissional. Porque isso é que te diferencia, né? O que vai te diferenciar de um profissional mais ou menos é o quanto de que você investe naquilo. É como um atleta. Um atleta não consegue, né, todas as conquistas que ele tem sem grande esforço e sacrifício. Nós também. Nós temos que estar sempre nos dedicando à nossa profissão. Bom, gente, a gente está chegando aqui, tá? No fim do nosso bate-papo. Agradeço demais aqui a Daiane. Daiane, você tem a última dica assim, né, para o pessoal, aquela dica de ouro para eles? Tenho sim, né? Então, eu primeiro agradecer ao F5, enfermagem, depois, assim, quem está nos ouvindo, estudantes, profissionais de enfermagem, entra na plataforma, né? Busca conhecer melhor, ver os cursos que vocês ofertam. É uma equipe que eu já estou aqui há um tempinho, não sei, vou nem falar em tempo, que é para não mexer nas nossas idades, mas assim, é uma excelente oportunidade, né? Que tem com profissionais qualificados, com certificação reconhecida em todo o território nacional, porque é importante também, gente, os cursos que vocês vão fazer sempre ter o reconhecimento, né? Que às vezes a gente cai ali em armadilhas, enfim. E por mais que a gente às vezes pense que não, mas assim, o primeiro concurso que eu fiz, que inclusive foi o da URCA, né, da Universidade Regional do Cariri, que eu sou professora há quase 18 anos, agora em janeiro vai fazer, eu só consegui porque eu tinha feito um curso de especialização logo depois da graduação. Senão não teria entrado, porque precisava ser especialista. O que é que eu estou querendo dizer? Que todo esse investimento em qualificação profissional, ele é necessário, ele dá retorno. O retorno não é imediato, é gradativo, mas vale muito a pena. Então, estudar, né, estar disponível para os nossos clientes, para os nossos usuários, né? E muito obrigada por esse momento tão gostoso, tão rápido, né? Fico à disposição. Muito obrigado mais uma vez, tá, Daiane, por toda a parceria aqui com a gente. Então, pessoal, o nosso bate-papo, né, vai ficar aqui para você estar sempre aqui, vindo a dar aquela conferida, né, pegar todas essas dicas de ouro, né, que a Daiane nos deu. E para você, né, que deseja dar um F5 na sua carreira, acesse o nosso site www.f5enfermagem.com.br e seja você o sucesso na carreira da enfermagem.